Essa live aqui conta com a presença de pessoas especializadas no assunto, que é a professora Mônica Pereira dos Santos, Alanda Marceno, Fernanda Skolnick, e nós temos uma intérprete valorosa, que é a Osana Xavier. Então, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição, e à medida que eu for passando para os outros, cada um se autodescreve. Eu sou uma senhora de cabelo branco, de óculos, gorda, uma senhora aposentada, estou com uma blusa de bolinhas, uma blusa vermelha, de bolinhas brancas e pretas, e vou fazer a mediação dessa live. Enfim, nós vamos conversar sobre esse assunto palpitante aí do decreto que está atrapalhando a educação inclusiva. O nome da nossa live é O Ataque à Educação Inclusiva, Decreto 10.520 de 2020. Bom, antes de começar de dar a palavra aos colegas, eu queria dizer o seguinte, dar um aviso importante. Nós teremos uma Assembleia Geral no próximo dia 27 de outubro, e as inscrições para participação na Assembleia se encerram dia 23, que é a próxima sexta-feira. As inscrições para os associados às DUERJs são feitas por uma mensagem para um determinado e-mail. E para os docentes não filiados às DUERJ, são feitas por um outro e-mail. Vocês têm essas informações todas no site das DUERJ. Então, o momento é de crise, é importante participar, enfim, na luta pelos nossos direitos, pela soberania nacional, pelas conquistas dos trabalhadores há mais de um século, e tudo isso que a gente está vivendo aí, e resistir, a gente continua repetindo como se fosse um mantra, né? Agora, é um prazer hoje contar com a presença dos nossos colegas, né? Que eles aceitaram o convite para debater e apresentar as ideias sobre esse tema, o ataque à educação inclusiva, o decreto blá, 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 10.502 de 2020. Odeio números, tudo de letras. Bom, eu quero agradecer muito aos companheiros das DUERJ que estão atrás dos bastidores tecnológicos das lives, dos companheiros que trabalham na divulgação dos eventos e de todos aqueles que, de uma maneira ou outra, fazem as lives acontecerem. Sem o trabalho coletivo dos companheiros das DUERJ, nada disso seria possível. E quero dar um agradecimento muito especial às intérpretes Osana Xavier e Felipe Miguel, que vão ajudar a levar nossas lives também à comunidade surda. Nós vamos dar início ao debate de hoje com uma pergunta, a mesma pergunta que eu vou dirigir a cada um dos docentes aqui. É a primeira pergunta, tá? De que forma você se relaciona com a questão da inclusão? Você e a inclusão, de que forma você se relaciona? Eu vou pedir à Mônica para nos dar a sua resposta, as suas considerações. Mônica. Obrigada, Beatriz. Quero primeiro saudar as pessoas aqui presentes, os colegas, as colegas, e todos, enfim, todos que estejam aqui conosco, agradecer a generosidade das DUERJ e das pessoas, enfim, presentes. Me audiodescrever um pouquinho, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou uma jovem senhora entre os 55 e 60, com os cabelos ainda escuros, mas prateando, na altura das orelhas, um pouco abaixo, num estilo Chanel, com franjas já cobrindo os olhos, sobrancelhas ainda visíveis, grossas, escuras, olhos escuros. Eu estou de batom rosa para combinar com os brincos em argolas grandes também rosas, uma blusa sem mangas, estampada com fundo rosa e vários motivos florais em preto, rosa, bege, variados. Atrás de mim, o bom e velho cenário de madeira bege, com as minhas placas de um lado, amarelas, em letras pretas, na de cima, em vertical, escrito perigo, risco de abdução, e embaixo, com uma cena dos Beatles atravessando a rua Abbey Road, que é para significar que o risco de abdução seja pela arte
que é um risco muito querido, muito necessário, né? E a arte da música, em particular o rock, que muito me encanta e muito me abduz para me tornar mais criativa. Do outro lado, uma placa na vertical branca com letras pretas dizendo que hoje eu só quero que o dia termine zen, porque mais do que nunca é necessário. E para complementar essa ideia, uma placa horizontal preta com letras brancas dizendo que às vezes é preciso silêncio, mas não o silêncio da submissão, o silêncio da introspecção, para que a gente realmente medite e saia mais forte, mais combativo dessa reflexão. Acima da minha cabeça, não dá para ver muito bem, mas está uma placa datilologizada em libras com a palavra amor, né? Não o amor da caridade, mas o amor da compaixão. E não é, de novo, a caridade, é a compaixão da solidariedade, daquilo que nos torna igualmente humanos, que é o que eu considero do principal nessa luta louca nossa pelos direitos humanos, o direito fundamental a uma vida digna. E aí eu já parto agora para a resposta à pergunta. É assim que eu me relaciono com a inclusão. A inclusão, para mim, é um direito essencial à vida, né? A vida de todos que tenham vida, né? E não é só nesse sentido a vida humana, é a vida desse planeta, que é o que hoje mais nos une. Então, eu estou falando da vida vegetal, da vida animal e da vida humana. Eu falo, portanto, dessa coisa que nos conecta e que precisa nos conectar, que é estarmos vivos num planeta que está morrendo, né? Para mim, trabalhar inclusão é falar disso, é não esquecermos que, para além de cada um de nós e de cada uma de nós, é necessário nos lembrarmos de que estamos nessa corrente pela vida do planeta. Porque se cada vida não é respeitada, não adianta falarmos sequer em direitos humanos, porque a humanidade depende de cada vida outra que ultrapassa a condição humana, né? Nós estamos falando das vidas micro às vidas mais macro, das microvidas às macrovidas, e nós estamos inseridos nessas vidas. Então, pensar inclusão, fazer inclusão, trabalhar inclusão, ultrapassa, inclusive, a vida humana. Se nós perdemos esse foco mais amplo, né, que vai do mais micro ao mais macro, não tem nem sentido pensarmos em inclusão, porque ou a inclusão abarca isso tudo, ou ela se perde na sua própria luta. E aí eu quero dizer também que a maneira como nós, eu, meu laboratório e muitos aliados trabalhamos em inclusão, ela, portanto, engloba o que a gente vem chamando de compreender culturas políticas e práticas num jogo que, ao mesmo tempo, é dialético e complexo, e que eu vou complementar na próxima pergunta, que vai ser uma pergunta específica, né? Mas, por hora, eu queria dizer assim, compreender que aspectos da vida, né? E, de novo, eu lembro de todas as vidas, tornam ou podem tornar esse mundo em que vivemos menos injusto, né? Em que crenças, em que valores apostamos, que nos façam pensar e agir de acordo com tais valores, né? Esses valores vão estar associados, seja de uma maneira convergente ou divergente, contradizendo ou não, né, políticas, ou seja, decisões que tomamos no nosso dia a dia, seja como indivíduos vivendo essa vida, seja como indivíduos associados a grupos, e aqui eu me refiro aos sindicatos, às associações e movimentos sociais a que nos vinculamos, ou aos nossos vínculos profissionais, sejam eles acadêmicos, sejam eles políticos, sejam eles o que forem, né? E dentro dessas vinculações, as decisões que são políticas, não é? Porque são defensoras de ideias fundamentais para que continuemos essas mesmas vidas. Às vezes, essas decisões se contradizem ou convergem com aquelas
aquelas coisas em que cremos. E se não prestarmos atenção nisso e colocarmos apenas as contradições em jogo, sem nos policiarmos a prestar atenção nessas contradições e observarmos em que sentido elas estão levando, as nossas práticas, que seria uma terceira dimensão igualmente importante, podem cair também na mesma contradição e, com isso, deixarmos de observar as infinitas portas, e aí entra o aspecto da complexidade, que podem nos apontar saídas possíveis. Na próxima pergunta, como eu disse, eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor. Mas é muito importante a gente entender, não sei se está acabando o meu tempo ou não, que, nesse momento, compreender inclusão está muito vinculado a compreender essas 5 dimensões em jogo e a percebermos que tudo isso... Conclua, Obrigada, meu amor. Tudo isso só faz sentido porque estamos num planeta que precisa manter a vida digna em jogo e precisa defender a justiça social, mais uma vez, de todas as vidas em jogo, pulsantes para que a nossa própria sobrevivência se mantenha. E as pessoas com deficiência vão entrar nisso tudo. Fechei, por hora. Obrigada, Mônica. Então, eu vou repetir a mesma pergunta agora para a Fernanda, por gentileza. Fernanda, você lembra da pergunta, Fernanda? De que forma você se relaciona com a questão da inclusão? Tá bem? Fernanda, o seu microfone está fechado. Agora abriu. Ai, meu Deus. Abriu, Fernanda. Agora está aberto. Está aberto. Tá aberto? Agora está. Obrigada. Então, gente, boa tarde a todas e a todos. Obrigada pela Eduardo pelo convite. Obrigada a Eduardo, né, pelo convite para estar aqui falando desse tema tão importante. Cumprimentar aqui os colegas, né, a Mônica, o Alan, prazer, a Beatriz, e também os intérpretes de Libras, né, agradecer aí pelo serviço deles. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está preso com coque em cima da cabeça, tenho nariz grande e estou com um fone de ouvido branco de um lado só e estou usando brincos prateados compridos. E estou com um vestido, aparece só como blusa, né, meio assim, bem escura, acho que está aparecendo como preto, sem mangas de alças. Bom, eu me tornei uma pessoa com deficiência visual, né, quando já era adulta, então eu sou professora do CAP-UERJ, e eu estou diretora da Adverge, que ia falar da Adverge, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, que a gente trabalha principalmente com defesa de direitos, né, nós somos uma associação fundamentalmente de defesa de direitos, estamos em vários conselhos, né, de direitos da pessoa com deficiência, no município, no estado, e também no Fórum Carioca de Direitos Humanos, e, assim, né, como professora, considero que já tenho essa relação direta com a inclusão desde sempre, por estar sensível a isso e por estar inserida na sala de aula, né, no caso no CAP, atuando tanto na graduação como na educação básica, né, a gente sabe que a gente vive, enfim, né, numa sociedade capitalista, portanto, uma sociedade que já tem por si só essa característica de ser excludente, de ser injusta, né? Então, eu acho que a gente, como professor, já tem essa ligação com a questão da inclusão em diversas esferas, né? Agora, por exemplo, vivenciando essa situação toda do ensino remoto, né? Eu fui uma das pessoas que me posicionei bastante em relação a isso, a não excluir ninguém, né, nesse processo de ensino remoto, essa coisa que a gente está vivendo agora. E não só as pessoas que não têm acesso por questões de classe, mas também as pessoas com deficiência, que também acabam sendo um grupo muito esquecido, né, e que acaba sendo uma questão que eu trago no meu próprio corpo também, né, e também como professora com deficiência, eu mesma estou aqui enfrentando minhas dificuldades para poder exercer minha profissão dessa maneira aí remota, e então é isso, né, eu milito diretamente
no movimento de luta das pessoas com deficiência, por direitos, por inclusão, né, e também nessa trincheira da sala de aula, a gente está sempre ali também levando a questão da deficiência e também levando as outras questões que importam, né, porque acho que a meta é a gente não ter que falar de inclusão, né, acho que essa é a sociedade ideal, né, que a gente não precisa usar esse termo educação inclusiva, né, enfim, sociedade inclusiva, então acho que essa é uma luta de todos nós. Muito obrigada, Fernanda. Vamos ouvir agora o Alan, sobre o mesmo assunto. Ok, Alan? Ok, Beatriz, muito obrigado aí, agradecer a todos e todas e todos que nos ouvem, o convite das Duerge, a partilha aqui nesse banquete de saberes com Fernanda, a Mônica, Guilherme que está nos bastidores, dando todo o apoio, a Rosana que está fazendo a interpretação, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui dialogando. Enfim, eu pensando aqui sobre a inclusão, eu consegui rapidamente construir algumas ideias que remetem à minha própria condição humana, no sentido mesmo, para além da dimensão profissional acadêmica, né? Que eu sou um pesquisador, que trabalho com a temática há pelo menos 20 anos, com pesquisas na área e atividades de pesquisa, ensino, extensão, mas eu sou, digamos, um indivíduo de uma classe, digamos, mais empobrecida da sociedade, que devido a processos de democratização conseguiu se incluir, né? Numa dimensão de a gente entender inclusão como participação. Então, estar aqui hoje e falar sobre inclusão também é falar um pouco, a gente, sem separar a dimensão profissional acadêmica, é também falar da nossa humanidade, que é um pouco do que Mônica trouxe para a gente numa reflexão inicial bastante interessante, porque em alguns momentos, quando a gente pensa em inclusão, e sobretudo num debate sobre uma política, que é o Decreto 10.502, a gente associa a ideia da inclusão quase que exclusivamente à questão da deficiência, né, ou da pessoa com deficiência, e quando, na verdade, quando se pensa em inclusão, desse lugar que Mônica nos propõe, é pensar a inclusão como participação, como processos que se ampliam numa sociedade que deve se abrir, reconhecer e celebrar as diferenças. É desse lugar que a gente precisa pensar. E que a inclusão é condição sine qua non para a manutenção da espécie, né? E isso é uma coisa que a Mônica traz e que me parece, às vezes, no nosso debate, isso fica um tanto apartado. E, bom, e falar da condição do Alan, um jovem que era periférico e que conseguiu, com muitos, né, digamos, muita dedicação e oportunidade, com equalização de oportunidades, digamos, né, ascender socialmente, se tornar um pesquisador, também a falar da história da pessoa com deficiência, uma vez que também a inclusão reconhece a diferença da pessoa com deficiência, e como sobrinho de um homem com paralisia cerebral, que teve paralisia cerebral, e neto de um homem cego, então a questão da inclusão da pessoa com deficiência esteve presente na minha vida. Eu nasci numa família de pessoas com deficiência. Então, a minha atuação não é uma atuação que se dá, Beatriz, exclusivamente no campo acadêmico profissional. Eu sou um militante da defesa do direito da pessoa com deficiência antes de ser um pesquisador. Então, acho que esse lugar é um lugar muito importante, e isso não dá nenhuma legitimidade a mais para o que eu estou falando, ou seja, não é porque eu tenho pessoas com deficiência na minha família, quem não tem não está habilitado, não é isso, mas eu quero dizer que a questão da deficiência ela está presente na minha vida desde que eu nasci. E eu acho que isso faz toda a diferença quando eu falo sobre um lugar que é um lugar que eu ocupo em função da minha própria existência. Então, parabenizar inicialmente já a fala da Mônica, que pavimentou o nosso terreno epistêmico para os diálogos, e eu digo para você, a Fernanda aqui ela é a materialização do que a gente tem defendido, e a Mônica vem defendendo como uma grande estudiosa do assunto há mais de 30 anos. Nada sobre nós, sem nós. Parabenizo as do ERJ e reconheço a legitimidade desse debate por ter uma pessoa, né, com deficiência participando conosco, falando sobre os dilemas e os desafios dessa política. Por hora, são essas as reflexões iniciais. Obrigado, Alan. Você não se autodescreveu, Alan. Cruel. Aproveita e descreva. Porque o tempo é exíguo e a gente acaba... Bom, eu sou um homem de meia idade, branco, cabelos castanhos escuros, bem baixinho, eu uso barba cerrada, bastante cheia de pelos brancos, já empratecendo a minha barba, olhos castanhos, eu uso óculos,
Minha armação é preta nesse momento, eu estou com óculos de armação preta em formato quadrangular. Estou num ambiente que é o meu escritório, que tem ao fundo uma parede branca e algumas almofadas no canto esquerdo aqui, esquerda da imagem quem vê, né? Com cores de cinza, preto e branco. Desculpe. Ok, Alan. Então, eu vou dar prosseguimento à segunda pergunta, que vai ser dirigida à Mônica. Mônica, o que você pode nos dizer sobre os fundamentos teóricos do conceito de inclusão no tema da educação? De onde vem isso? Quais são os fundamentos teóricos? Mônica? Eu estava me desmutando, desculpem. Então, boa tarde mais uma vez, agora ao Felipe, que é um conhecido querido meu, bom te ver por aqui. Então, gente, os fundamentos, se a gente puder dizer assim que há fundamentos, eles são vários, né? As vertentes são muitas, e eu vou, claro, falar da vertente com a qual eu me afino. Mas vou explicar primeiro que existem duas questões. Vamos colocar assim. Há uma galera que é do campo da educação especial, que defende que inclusão e educação é quase sinônimo de educação especial. E eu entendo que essa é uma vertente equivocada. E acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Educação especial não é inclusão em educação e não é sinônimo de educação inclusiva, ok? Educação inclusiva, que é um termo que eu não utilizo, eu utilizo inclusão em educação para dar a ideia de processo e não de um estado final ao qual se chega, porque a gente não vai chegar nesse estado final nunca, até porque, como bem pontuou a Fernanda, vivemos num mundo capitalista, pautado nas desigualdades, e assim, se inclusão é luta pela participação, como nos lembrou o Alan, e como disse eu mesma no início da fala, não tem como a gente resolver todas as contradições que o capital impõe, a não ser numa luta constante e infinita. Então, não há educação inclusiva, há o processo de inclusão e de luta pela inclusão em educação, na sociedade, na saúde e em todas as esferas sociais. Educação é um campo, né? Mas há outros campos sociais em que inclusão e sua luta se faz necessária. Voltando ao que eu dizia, então, educação especial é outra coisa. Educação especial são um conjunto de técnicas e metodologias que a gente desenvolve inspirado nas pessoas com deficiência, voltada para as pessoas com deficiência, mas veja, que pode ser para todos, que pode servir e serve para todos, porque são técnicas muito bacanas que todos os alunos adoram. E que, quando utilizada na aula de todos, fica muito bacana, enriquece a aula para todo mundo. Então, a educação especial, como uma proposta pedagógica, pode e deve ser para todo mundo, por todo mundo, certo? Educação especial pode, portanto, estar dentro da luta pela inclusão. Ela não é a mesma coisa que escola e classe especial. Escola e classe especial são lugares em que, supostamente, acontece apenas a educação especial, mas que, ao contrário do que vem dizendo o MEC, as pesquisas apontam que não é bem assim. O que acontece nas escolas e classes especiais são tratamentos e não educação. E, quando há educação, é lamentável dizer que ela fracassa tanto quanto, ou mais, na verdade, do que fracassou, ou supostamente fracassou, a escola de todo mundo até hoje. Então, inclusão e educação, como eu chamo, é uma luta social enorme, vinculada aos direitos humanos, vinculada à justiça social, de uma escola para todos.
Uma escola que, sendo boa, de qualidade para todos, é a escola de todos. Não pode ser uma escola segregada. Para todos. Isso, obrigada. E essa escola de todos tem que ser uma escola que tenha uma boa educação especial também, disponível para quem precisar. Certo? Eu diria disponível para todos, porque, segundo a pesquisa da própria Mary Warnock, lá dos anos 70, cada um e cada uma de nós precisa, em algum momento da sua vida, de algum atendimento educacional especializado. Em algum momento, não precisa ter uma deficiência para isso. Então, se é assim, por que não disponibilizar a educação especial também para todos, não é? Então, inclusão e educação é essa luta pela democratização da escola, coisa que este decreto retira, porque ele alimenta um outro sistema paralelo que vinha caindo em desuso cada vez mais. Né? Então, inclusão e educação é aquele movimento de luta que, dentro da escola, vai se preocupar em identificar que culturas estão em jogo, que valores estão em jogo ali, quais as políticas que estão alimentando ou não esses processos de inclusão, quais as contradições ali vigentes, que práticas estão em confronto, que práticas estão em conjunção, como que essas contradições e essas conjunções podem ser aprimoradas cotidianamente, que tipo de formação é necessária, tanto durante, quanto antes, quanto depois, né, do que a gente faz. E que portas a gente pode entrever quando se dialoga a respeito desses valores, dessas decisões, que são as políticas, e dessas práticas em jogo no nosso cotidiano a cada dia. Isso tudo é um exercício que não é fácil, mas não é impossível. Porque quando a escola está politicamente, eu não quero dizer necessariamente partidariamente, mas quando ela está politicamente, agora eu falo no sentido mais amplo, né? no político, naquele político ideológico, sim, de pensar a sociedade, que sociedade eu quero, que mundo eu quero, e a escola é fundamental para isso, né? Quando ela está nesse movimento de se entender como uma instituição incrivelmente potente, né? Para isso, ela está trabalhando em inclusão. E essa inclusão, que não sabe qual é o final, porque se sabe como luta constante, num mundo capitalista em que não há um final previsível, a não ser que a gente derrube o capitalismo, gente, o que não é uma coisa que a gente possa prever de acontecer de imediato. Então, é fixar no caminho, é fixar na estrada, e não no final da estrada, mantendo o final como desejo, né? Mas sem se preocupar de imediatamente chegarmos lá. Porque mesmo quando chegarmos lá, a luta vai continuar, né? Historicamente, a gente sabe que as exclusões sempre existiram, né? Não é privilégio só do capitalismo, né? A gente sabe que sistemas anteriores sempre tiveram exclusões. Então, a gente tem que manter o pé na realidade e entender isso. Por isso que eu falo da vida, por isso que eu falo da questão de direitos para além dos humanos, e que eu falo de justiça para além da social, né? É a justiça das vidas no planeta se manterem. E a participação humana é crucial nisso. E a participação de grupos em situação de exclusão, mais ainda. Obrigada, Mônica. Isso aí, Eneida, nada sobre nós sem nós. Oi, Mônica, diga. Tudo bem? Seu microfone está fechado, Beatriz. Ok, agora estão me ouvindo, né? Então, vamos à segunda pergunta agora para a Fernanda, né?
Tendo em vista a diversidade de tipos de deficiência, Fernanda, que adaptações a escola regular precisa garantir para atender a todos? Quais os desafios da educação inclusiva nesse sentido? Fernanda, abre esse microfone. Abriu o microfone agora, abriu. Abriu. Aberto. Obrigada. É muito importante a gente falar sobre as especificidades das deficiências, porque no senso comum, a maioria das pessoas não tem conhecimentos sobre a deficiência, e isso não é à toa, né? A própria questão da educação especializada, educação inclusiva, né, ou inclusão na educação já tem a ver com isso, né? A gente vive numa sociedade que, historicamente, marginalizou as pessoas com deficiência, né, por serem consideradas improdutivas, por serem sempre relacionadas à doença, né, questão da patologização da deficiência, e hoje em dia a gente tem outro entendimento, que é o entendimento do modelo social da deficiência, né, que determina a deficiência não é o meu corpo, uma lesão no meu corpo, mas sim as barreiras que eu vou encontrar nos ambientes, enfim, para que eu possa ter acesso igualitário em relação às demais pessoas, né, a tudo, né, a todos os meus direitos. Então, mas esse universo da deficiência, ele é complexo, ele é vasto, não só existem vários tipos de deficiência, como também é importante a gente falar que cada tipo de deficiência tem também uma diversidade dentro de si, né, então tem um amigo meu também tem baixa visão, que ele diz que é a diversidade da diversidade, né, e aí até um exemplo a própria questão da deficiência visual, né, que é o meu caso, eu tenho baixa visão, e também existem pessoas que são cegas, que não enxergam nada, eu tenho um resíduo visual, né, muito pequeno, mas tenho, isso faz uma diferença, né, as pessoas surdas, tem pessoas que optam por se comunicar como primeira língua pela Libras, que é a língua brasileira de sinais, e tem as pessoas que são surdos oralizados, que falam português como primeira língua, em muitos casos nem sabem usar Libras, né, e eles são pessoas que fazem a leitura labial, e que costumam ter acesso, por exemplo, aos materiais audiovisuais por legenda, né, ou pela leitura labial mesmo. Então, existe essa diversidade, né, assim, em todos os tipos de deficiência existe isso, né, dei aqui 2 exemplos, e essa diversidade também vai determinar uma diversidade de demanda no âmbito da educação, né, porque por exemplo, se você pensar, inclusive, num aluno, por exemplo, cego, né, um estudante cego que entra numa escola, ele vai precisar ser alfabetizado, óbvio, como todas as crianças, e ele precisa ser alfabetizado em braille, né? Então, quer dizer, esse é um exemplo que eu gosto de dar, porque é uma demanda, né? Por exemplo, então você tem que ter numa escola que tem pessoas com cegueira total, alfabetizadores que saibam o braille, que dominem o braille, né? Os próprios professores teriam que saber o braille para poder... Esse aluno, ele vai escrever em braille, né? Ele vai usar isso, porque hoje em dia a gente tem os leitores de tela, que são os softwares que fazem a leitura, a gente escuta, né? Eu uso isso, por exemplo, porque eu fui alfabetizada, né? Eu não tive deficiência visual desde a infância, né? Foi já na idade adulta, então eu não me alfabetizei em braille, e eu uso os leitores de tela. Então, hoje em dia, eu não leio os livros, eu escuto os livros, por exemplo, né? E, enfim, mas uma criança, um jovem com deficiência visual, ele precisa ser alfabetizado, né? Ele não pode só usar leitores de tela, porque senão ele não vai saber ler e escrever, né? Então, isso é um dado importante, né? Um dos aspectos aí da deficiência visual, por exemplo, né? Então, isso envolve toda uma estrutura e um conhecimento também mais amplo do que só também o AE, né? Que é o atendimento educacional especializado. Eu, assim, na minha experiência que eu tenho de educação básica, eu vejo muito que tem essa lacuna muito grande entre o pessoal do AEE, que está ali para prestar esse atendimento especializado para os estudantes que tenham essa demanda, e tem os professores, nos quais eu também incluo, né, que são os professores ali especialistas nas disciplinas, e que a gente não tem, assim, pelo menos eu, inclusive, pegando meu exemplo, não tive essa formação, e eu vejo que os meus colegas, assim, praticamente 100% também nada sabe sobre deficiência. Eu acabo trazendo mais conhecimento por conta da minha vivência, do acúmulo de militância, mas eu também não sei tudo de todas as deficiências, né? Não sei como, assim,
no CAP, por exemplo, já tive uma sala de aula com 2 estudantes com deficiência. Um tinha autismo e uma menina com dislexia, né? Então, eram os 2 com um único mediador. E eu tentei me aproximar deles, entender as demandas, mas claro, recorri ao AEE, mas eu acho que assim, é importante a gente destacar que a gente precisa entender, né, que a educação inclusiva, a gente precisa defender a educação inclusiva, né, como a Mônica diz, a inclusão na educação, mas é muito importante que a gente possa também fiscalizar e acompanhar e principalmente cobrar, exigir que essas escolas tenham, sim, uma estrutura, né, o quanto possível, porque a gente não pode também, digamos assim, sacrificar alguma geração de crianças, né, porque, por exemplo, eu estou aqui até um pouco, né, com uma fala um pouco polêmica, mas é porque, por exemplo, tenho muitos amigos que estudaram no Benjamin Constant, né, que são pessoas cegas ou com baixa visão, que estudaram no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola especializada, uma escola que só recebia pessoas cegas e com baixa visão. E assim, e nem por isso eles estão segregados, né, quer dizer, eu não estou defendendo aqui que eu não acho que a gente tenha que investir nesse tipo de modalidade. Eu acho que a educação inclusiva é uma realidade que não tem retorno e que não deve ter retorno. A gente não pode ter o retrocesso que esse decreto abre margem, mas também é importante a gente pensar que não pode polarizar também essa coisa da educação especializada versus... Né? Eu assim, não estou aqui num lugar especialista, né, mas eu entendo muito dessa maneira que a gente precisa encarar um desafio de fazer um link que muitas vezes eu não vejo acontecendo esse link, né? Então, que é o link de você trazer a expertise da escola especializada para a escola chamada regular e que você tenha uma formação de profissionais que, de fato, atendam essas demandas, né? Para além de você ter uma impressora braille, você ter uma lupa eletrônica, você ter, enfim, né, uma cadeira para um cadeirante, né, uma mesa na altura do cadeirante. Assim, existe essa demanda de equipamentos, mas também muito da questão do recurso humano, né? Então, eu acho que a gente precisa também trazer essa contribuição das escolas especializadas que funcionaram aí, ainda funcionam, né, muitas delas, para dentro da sala de aula da escola chamada regular, né? Então, isso é o que eu vejo de maior desafio para que a gente implemente. Porque, apesar de eu entender e muito concordar com o que a Mônica falou, dessa questão de que a inclusão ela é um processo contínuo e que nunca vai acabar e que a gente precisa pensar no processo, é também importante a gente pensar, né, se eu tivesse um filho hoje cego, eu não sei se eu botaria ele na escola que eu dou aula, por exemplo, né, assim, eu adoro a escola que eu dou aula, eu amo, mas eu não sei se eu botaria numa escola regular, né, porque eu não sei se ele ia ter a condição de ter esse atendimento, né, então eu realmente não sei, na verdade, seria um ponto de interrogação na minha cabeça, porque as pessoas que, por exemplo, estão no Benjamin Constant, elas têm uma imprensa braille, uma impressora, um centro de impressão em braille, tem uma série de aparatos, né, tem uma série de, enfim, a própria educação física, né, se a gente for pegar aula de educação física, a pessoa com deficiência visual, ela não vai jogar bola, assim, não os mesmos esportes, né, ela vai precisar jogar o quê? Um futebol de 5, que é uma bola de guiso, um futebol, o goalball, que é uma modalidade específica, então, assim, são algumas questões que eu queria só levantar para poder a gente elencar os desafios, assim, quer dizer, até que ponto que a gente, né, a gente precisa lutar contra a segregação, mas que a gente precisa também encontrar algumas saídas para essa inclusão, né, para essa convivência de todas as pessoas que são diferentes, que trazem sua diversidade, dentro de um mesmo espaço escolar. Porque eu, inclusive, entendo isso como muito crucial, porque a gente combata a própria cultura do capacitismo, né, que é estrutural também, né. Eu estou vendo aqui, acho que já acabou meu tempo, né, mas é basicamente isso, né, acho que a gente tem uma série de desafios que a gente precisa... talvez fugir dessa polarização e tentar fazer uma conciliação de trazer a especialização, a educação especializada para dentro da escola regular, para que a gente de fato inclua, né, para que a gente não simplesmente coloque as crianças ali e o cara está ali, adolescente, não foi alfabetizado, né, por exemplo, né? Então é isso. Tá ótimo, Fernanda. Obrigada. Haja diversidade, né? Muito bem, Alan, vamos à sua pergunta. Eu sei que você está louco para responder essa pergunta. Você poderia fazer uma análise da posição do MEC para a nova política adotada? Faço com o maior prazer, Beatriz, essa análise.
na medida em que eu me sinto muito provocado nesse debate, e recentemente foi publicado no jornal Gazeta do Povo um texto intitulado A Nova Política do MEC para Alunos com Deficiências, por que a inclusão total não se sustenta. Esse texto do dia 13 de outubro agora, ou seja, há alguns dias, há 6 dias precisamente atrás, e, curiosamente, nós vemos ali a posição de alguns interlocutores do MEC, porque esse governo não é um governo muito dialógico, vamos combinar, né? As coisas vêm de cima para baixo e a gente fica sabendo como eles pensam a partir, por exemplo, da mídia, quando há alguma interlocução, né? E nessa reportagem, que depois eu vou pedir ao Guilherme que coloque o link aí no chat para que todos tenham acesso, nós, curiosamente, identificamos a posição de especialistas, identificamos a posição da secretária de Modalidades Especializadas do MEC, a professora Nídia Limeira de Sá, e que, no meu entendimento, essa reportagem ela tensiona a academia, na medida em que a academia é acusada, inclusive, de não ter sustentação, digamos, praxis, teórica e metodológica para a defesa do processo de inclusão em educação, tá? E, sobretudo, é um discurso muito presente nesse governo, eles tentam desqualificar os interlocutores para tentar convencer a opinião pública. E eu não vou cair nesse lugar de tentar desqualificar os nossos interlocutores, inclusive usando, né, da prerrogativa de que eles fazem isso com a gente, mas eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, então o que eu discuto é ciência. E, com base na ciência, eu não vou cair no lugar que é o lugar do reducionismo, de tentar desqualificar quem faz ciência, seja como se faz essa ciência, para tentar justificar a minha posição. A minha posição é justificada a partir de pesquisas, né? Como a professora Mônica, que é uma pesquisadora e que, pelo menos, há 30 anos no Brasil, ela vem discutindo o processo de inclusão em educação desde a sua chegada ao Brasil, do seu mestrado e doutorado na Inglaterra. Bom, primeiro, no texto, logo no início do texto, eu vou fazer alguns destaques, Beatriz, que eu considero assim, muito agravados. Primeiro que o processo de inclusão é entendido na visão da jornalista, retratando a posição do MEC como uma posição político-partidária e sem evidências científicas. Ou seja, o MEC acusa a academia de não ter sustentação científica para a defesa do processo de inclusão, caindo no dualismo. Estão conosco ou estão contra nós? Isso é um perigo. E é essa posição que a gente tem visto, de maneira geral, deste governo em relação não só à educação, como outras áreas, digamos, do governo em si, do executivo em si. Na verdade, o que eu posso apontar é que, pelo menos eu, professor Alain, nos últimos, talvez, 8 anos, 23 dissertações de mestrado foram orientadas por mim, podem conferir lá no meu Lattes, que sustentam, sim, que o processo de inclusão é possível, não livre de contradições, como colocou o Fernando há pouco. Quiçá a professora Mônica, outra interlocutora até aqui, e eu sou sempre convidada a participar das bancas dela. Professora Mônica, há muitos anos orienta dissertações e teses. Só 2 professores aqui têm inúmeras dissertações e teses que dão bases científicas, empíricas, para sustentar o processo de inclusão, ou seja, querem nos desqualificar. Essa é a intenção que se tem, de desqualificar o interlocutor para tentar provocar um debate que só gera polêmica, mas não avança no processo em si. Uma outra questão que eles apontam é que a política vem para atender aqueles que não são beneficiados com a inclusão em salas regulares. Se essa é a tônica da política, eu pergunto a você, Beatriz, e aos nossos interlocutores, então por que não vamos agir nas causas da exclusão? Por que trocar de escola? Nós não devemos mudar a escola, ao invés de mudar de escola? Essa é a questão. E ninguém está abrindo mão aqui, perceba, ninguém está abrindo mão da educação especial. O que a gente está discutindo é a escola especial como espaço de segregação. A professora Mônica foi muito feliz quando ela trouxe para o nosso debate que a educação especial ela é integrante do sistema educacional inclusivo. Agora, pensar uma escola que segrega sob a justificativa de que essa escola não atende à demanda de aprendizagem dos alunos, por si só, não justifica a segregação de sujeitos, de pessoas, de seres humanos. Além disso, né, eles trazem aqui uma série de argumentos e usam, para mim, do meu ponto de vista, que eu considero assim, bastante agravado, da opinião de 2 especialistas que eu tive a curiosidade
de buscar informações sobre esse especialista. Um médico com mestrado e doutorado na área da psicologia, neuropsicometria, ou seja, uma visão absolutamente clínica, que é a visão que está hoje tentando ser revisitada ou revigorada pelo MEC, que por si só não deu conta do atendimento das demandas de aprendizagem desses alunos. Então, eles buscam lá num profissional extremamente qualificado, mas, repito, com uma perspectiva clínica e médica, estritamente uma forma de legitimar a afirmativa de que essa política é democrática e ela deve ser considerada. Da mesma maneira, usam de uma outra prerrogativa, que é usar a fala de um pai de uma pessoa de uma criança que está dentro do transtorno do espectro do autismo, mas que tem lá mestrado, doutorado na área de educação, e que eu olhei o currículo desse professor, e esse professor só tem 5 artigos publicados sobre o autismo. Perceba, 5 artigos publicados sobre o autismo que não necessariamente versam sobre inclusão. Em toda a trajetória acadêmica desse professor, que tem mestrado e doutorado em ensino religioso. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada, Beatriz. Porque se a academia, se os pesquisadores, que como eu, há 20 anos pesquisamos isso, como a Mônica, há 30 anos pesquisamos isso, nós estamos sendo negligenciados na produção do conhecimento em detrimento daqueles que não têm produção na área. Ora, como podemos, então, pensar uma política de inclusão que excluiu quem há 20, 30 anos produz na área? E digo mais, eles sustentam nesse texto o seguinte: o direito de... Isso é a fala do MEC. A fala do MEC. O direito de todos estarem juntos não é maior que o direito individual ao desenvolvimento. E eu pergunto a você, Beatriz, por que o direito ao desenvolvimento individual tem que se dar de maneira apartada? Por que nós não trabalhamos para que a escola se qualifique, como bem colocou a Fernanda, quando nós precisamos de professores qualificados, de uma escola que se ressignifica em seu tempo e espaço escolar, ou seja, tudo aquilo que uma criança ou jovem precisa para ser incluído tem que estar disponível para ele ou para ela. Do contrário, nós não podemos afirmar que esta criança está em condição de inclusão, em situação de inclusão. Agora, isso nós não podemos usar os meios como finalidades, ou seja, se os meios não existem, isso não justifica a exclusão. Precisamos atuar para que os meios se concretizem. Aí, eu digo para você, como eu vi pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil eu também vi, experiências inclusivas, como a Mônica também viu, muito interessantes, que inclusive em condições de situações de deficiência muito agravadas. Estou pensando em termos de clinicamente falando, embora o nosso conceito hoje de classificação internacional de funcionalidade relativize, né, essa questão, mas os apoios, vamos pensar então nos apoios. Conheci crianças com deficiência que precisavam de muitos apoios em função das suas condições clínicas e orgânicas, e nem por isso foram segregadas para que se escolarizassem. Por quê? Porque estava disponível para essas crianças e jovens aquilo que permitia acessar o conhecimento. Essa é uma questão que nós precisamos nos debruçar, Fernanda. Nós precisamos garantir uma escola para todos e todas com qualidade socialmente referenciada. Agora, o que nós precisamos pensar é que a escola hoje ela é inapta à diversidade. E a inclusão do aluno com deficiência vem revelando, indubitavelmente, que a escola segrega não só quem tem deficiência, mas como qualquer um que não se enquadre nessa ideia homogênea de escola, que também precisa ser ressignificada, como a professora Mônica vem defendendo em seus estudos, e a Fernanda apontou algumas pistas em relação, por exemplo, o que fazer com uma criança cega, se bota numa escola inclusiva que de fato não acolhe, aí eu posso dizer, ela não tem nada de inclusiva. Eu já posso dizer isso para você, embora eu também não goste da ideia de escola inclusiva. Eu chamo de escola para todos. Mas essa escola que não acolhe o aluno na sua demanda, ela não é inclusiva. Por fim, nós temos aqui, concluindo, porque, na verdade, o texto tem muitas provocações. Eu só quero fazer uma última provocação, até porque eu estou aqui com uma interlocutora, que é a professora Mônica, que foi a nossa coordenadora. No texto, nesse texto que foi apresentado, né, da reportagem, afirma-se que a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, a CAPES, deve abrir uma linha de incentivo a pesquisas que busquem evidências científicas de que os pressupostos da política de inclusão total se sustentam ou que casos
Ou em que casos ela seria satisfatória? Se o MEC estiver assistindo essa live, ou posteriormente alguém do MEC assistir, eu vou dizer para você do MEC, não precisa investir, sabe por quê? Porque a pesquisa está pronta. Desde 2010, nós temos uma pesquisa coordenada nesse país pela professora Enicéia Gonçalves Mendes, cuja professora Mônica Pereira dos Santos foi nossa coordenadora no âmbito do Rio de Janeiro, e que ali foram tantos produtos, na universidade não gosta de produtos, meritocracia, foram tantos livros, tantos artigos, tantas dissertações, tantas teses que comprovam cientificamente que a inclusão é necessária e possível. Ou seja, na verdade, a gente tem que perguntar para o MEC quem cabe no todo deles de inclusão. Essa é a questão. Muito obrigado, Beatriz. E você foi terrivelmente científico. Incomoda muito ser terrivelmente científico. Bem, gente, nós vamos partir para a terceira pergunta. Nós tínhamos pensado em 5 minutos. Eu vou pedir a vocês que abreviem esses 5 minutos, porque nós estamos um pouco atrasados, né? Mas a pergunta é a mesma para os três, é o seguinte: de que forma uma mudança de política na educação poderia trazer efeitos a médio e longo prazo? Vou pedir à Mônica que responda. Então, toda política, quando alterada, traz efeitos a médio e principalmente a longo prazo, né? A política de 2008, que estão querendo atropelar, assassinar, né? Ela nem a médio prazo chegou ainda, gente. Nós passamos praticamente 50 anos de uma política horrorosa, conseguimos construir uma política razoável, que foi a de 2008, que endossou a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi muito importante, porque ela tem o peso, o status de Constituição, ela é uma emenda constitucional. Isso foi reafirmado em 2015, né, pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, nós estávamos começando a afirmar esses princípios, e aí vem esse horror, esse pandemônio dessa PNEE, e bota tudo por terra. Então, assim, os efeitos vão ser muito dramáticos. Eu prevejo, assim, para começo de conversa, e esse efeito já é imediato, as escolas vão começar a assustar, a dizer não temos vaga, e a encaminhar as pessoas com deficiência para essas escolas especiais, que, como ainda são poucas, porque muitas foram encolhidas, né, durante os últimos 10, 15 anos, desde 2008, não vão dar conta. O dinheiro público, esse é outro efeito imediato, vai ser dividido. Vai se tirar mais dinheiro do Fundeb para investir nas tais escolas e classes especiais de grupos empresariais, minha gente, não tenham dúvida disso, né? Com todo respeito ao bom trabalho que muitas APAES e Pestalozzi fazem, mas a verdade é que, além delas, eu não estou falando aqui do INES e do IBC, tá? Que são escolas federais e que são escolas centenárias que muito têm a contribuir, sem sombra de dúvida, e teriam muito mais se pudessem realmente compartilhar seus saberes com as escolas comuns. Eu acho que essas escolas teriam que ser realmente centros de referência, como deveriam ser, como está, inclusive, previsto de serem, mas elas se fecham nos seus pequenos mundos, nas suas pequenas bolhas. Desculpe, Fernanda, mas é isso que elas ainda fazem. E elas, sim, é que deveriam se abrir para todos e serem escolas de todos. Elas têm um poder enorme para isso, mas fecha parênteses. Então, são verdadeiros grupos crotons da vida aí, querendo se abarcar desse novo nicho de uma suposta educação especial cara, tá? Cara, e esse dinheiro todo que era para ser investido na nossa escola pública de todos, com qualidade é ter educação especial para todo mundo, não vai ter, tá? Nossos professores que eram para ser bem qualificados em relação a isso, não serão. Então, são efeitos trágicos,
Não dá para abraçar isso, minha gente. Não tem diálogo com esse tipo de política. Esse tipo de política nos separa. O mundo dos surdos vai continuar uma bolha, né, dependente de todo um trabalho de interpretação à parte, e nós vamos jamais aprender Libras. Sabe quando que Libras vai ser a segunda língua do país? Nunca. Ela só vai continuar sendo de um pequeno nicho de um mundo dos surdos para o sul. Desculpa, eu tenho que botar o dedo na ferida, porque essa é uma ferida que a gente precisa realmente abordar. Isso só para começo de conversa, e aí eu vou terminar, porque o tempo é curto. Eu acho que vai ter que ter outra live, Beatriz, porque nós mal e porcamente começamos. Mal e porcamente tocou no assunto. Tá bom, tá certo. Fernanda, o que você me diz sobre isso? Liga o áudio. Tira o seu microfone, Fernanda. Tá ligado, Fernanda, tá ligado. Obrigada. Fernanda, estava esperando. Então, eu acredito sim que a educação inclusiva ela é a chave mesmo para uma mudança social, para uma mudança do lugar da pessoa com deficiência na sociedade, que ainda é um lugar de muita exclusão, de total marginalidade, né? A gente vivencia diariamente, e eu não estou sendo, não estou usando linguagem figurada aqui, é diário o capacitismo que a gente vivencia, eu vou na esquina, então, assim, isso precisa mudar, e eu entendo que a educação inclusiva é realmente a chave, é o caminho para isso, porque eu, por exemplo, não tive a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência dentro da minha escola, quando eu fui estudante, né, de educação básica. E isso é muito rico, né? Isso é muito importante tanto para os com deficiência quanto para os estudantes sem deficiência, para os professores, para toda a comunidade acadêmica, né? Inclusive, enfatizando, lembrando que agora a gente tem a cota para estudantes com deficiência nas universidades, que também tem sido um desafio que a gente precisa cobrar, que as universidades tenham essa estrutura e que se preparem para que esses estudantes possam permanecer e poder sair, né, se formar nas faculdades, né. Eu acho que ainda continuo batendo na tecla que, assim, para mim isso é tudo, como eu disse, né, não sou especialista na questão da educação inclusiva, minha área é literatura, português, enfim, mas acho que a gente não pode acabar de uma hora para outra com certas instituições, como é o caso do INES e do IBC, né, que a Mônica mencionou aí, que formam pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão concursados públicos, enfim, né, e que não sei se estariam, mas a gente tem que, com certeza, né, eu estou com pleno acordo, a gente precisa sim que o governo invista na escola regular, na infraestrutura dessa escola, na formação dos professores, não só dos professores, como de toda a comunidade, de todos os, na verdade, funcionários, os técnicos, os docentes, né, todo mundo precisa ter uma formação em relação a isso, né, isso não é uma coisa que, né, eu vejo hoje uma realidade que ainda é muito adversa, então eu, como professora e como pessoa com deficiência, olhando estudantes com deficiência que também passam por mim, eu vejo como que a coisa ainda é muito, assim, precária, né, infelizmente, né, mas eu acho que esse é o caminho, a gente não pode andar para trás. Inclusive eu aproveito até na esteira da fala do Alan para dizer também que esse decreto não houve nenhum diálogo com movimentos da sociedade civil, as pessoas com deficiência não foram chamadas, simplesmente esse decreto caiu sobre as nossas cabeças, assim, né, de uma hora para outra. Então é isso, né, acho que a gente precisa só sempre lembrar de fazer tudo com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque são várias vidas que estão em jogo aí, né, a formação dos nossos jovens, das crianças, e precisa ter muito cuidado, né, e muito assim, enfim, né, uma prática muito responsável. É isso. Obrigada, Fernanda. Alain, por favor. Olha, me coube a árdua missão de falar em alguns segundos, porque acabamos de completar 18 horas, né, que é o tempo limite. O que eu posso dizer para você, Beatriz, sem me alongar, porque já é uma tendência natural minha falar muito, é que o desafio da inclusão sem acompanhamento do financiamento, aí sim, isso é uma ideologia, que é o que querem nos fazer crer, que a inclusão não deu certo, porque as condições de contorno da escola regular não são as melhores, quando, na verdade, nós ainda, como a perspectiva da inclusão como processo, inclusão é um processo, nós ainda estamos vivenciando
né, culturas políticas e práticas que, de fato, não acolham as diferenças na escola. E isso se evidencia, incontestavelmente, por exemplo, na diferença presente numa pessoa com deficiência. Agora, o que eu observo é que, se essa política permanecer, e eu desejo muito que todas as ações que o Ministério Público Federal impetrou, vários partidos políticos impetraram ações no Supremo e nas câmaras possíveis, né? Senado, eu espero que alguma coisa seja feita do ponto de vista do judiciário, a judicialização das relações, para que, de fato, a gente continue avançando e que a gente avançando no sentido do financiamento, porque, do contrário, se essa política conseguir manter espaços de segregação, o dinheiro para a promoção e criação das estruturas tão demandadas para que, de fato, a inclusão aconteça, aí sim, isso será um sonho e não uma realidade possível. Será um pesadelo, você quer dizer, né? Na verdade, um pesadelo. Tá certo. Ok. Muito obrigado, Alain. A gente vai partindo para o fim da nossa live. Antes de terminar, eu queria enfatizar que no dia 23 se encerram as inscrições para a Assembleia Geral do dia 27 de outubro. Por gentileza, entrem no site das DUERJ para ver os endereços para os afiliados às DUERJ e para os não afiliados das DUERJ, porque será uma Assembleia Geral para todos os docentes. Informo também que a próxima live, no dia 26 de outubro, ela excepcionalmente começará às 18 horas, será um pouco mais longa, porque ela vai trazer um debate entre os participantes da Chapa 1 e da Chapa 2 para a próxima eleição do Andes. Então, vai ser uma live excepcional, diferente. São esses os meus avisos. Eu quero agradecer imensamente aos participantes, Mônica, Fernanda, Alain. Concordo com a Mônica, precisamos fazer outra live para aprofundar o assunto. E, pelo menos, nos trouxe a consciência do aspecto terrível que esse decreto traz aí, que nós temos que lutar contra isso. Muito obrigada, gente. Todos nós das DUERJ estamos à disposição por meio do Facebook, do WhatsApp, quaisquer outros meios. Vocês podem entrar em contato com a gente. Essa live vai ficar, pode ser assistida posteriormente, e eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigada, boa tarde, um beijo. Um abraço, obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom, obrigado. Tchau, tchau.